Boa tarde a todos. Então, hoje damos início, nesse momento, à apresentação da prestação de contas em audiência pública do primeiro quadrimestre de 2024. Da Secretaria de Saúde, nós vamos fazer primeiro a apresentação dos dados técnicos e, na sequência, a apresentação dos dados contábeis. Então, inicialmente, apresentar a Secretaria de Saúde. Então, quem somos? A Secretaria é dividida em 3 departamentos macro. Então, 3 departamentos destes são departamentos de apoio, departamentos meio, e os outros 3 são departamentos assistenciais que atendem diretamente a população. Então, nós temos a Diretoria de Vigilância em Saúde, a de Assistência à Saúde, a administrativa, a de urgência e emergência, a de regulação e a de atenção primária, ligados diretamente ao secretário de saúde. Como apoio à gestão direta estão a ouvidoria e o Conselho Municipal de Saúde. Dentro da atenção primária, nós temos os coordenadores das 5 grandes áreas de atenção primária do município. A área central, a Vila Cubas, o Fagundes, Lagoa, Lagoinha e Campina. E também o almoxarifado central, que é a central de abastecimento, que é o CAF, que a enfermeira Kelly é a responsável. A ouvidoria. Então, a nossa ouvidoria, ela é coordenada pela Monique Rocha, e que também faz o papel de ouvidor. Daí a gente colocou aqui um conceito de ouvidoria, porque às vezes se confunde qual é o real objetivo da ouvidoria. Então, a ouvidoria é uma unidade administrativa que faz parte do Sistema Único de Saúde, então é a ouvidoria da saúde, que atua no âmbito municipal. A missão da ouvidoria é garantir que os direitos dos cidadãos sejam ouvidos e tratados adequadamente, viabilizando um canal de comunicação entre o usuário e o gestor municipal. Então, a ideia principal da ouvidoria é que o cidadão possa comunicar seus anseios. E isso não significa que ele necessariamente não é uma denúncia que ele faz para prejudicar um outro servidor. O servidor não tem, muitas vezes, na maioria deles, o direito de saber quem foi que falou. Então, acho que isso é uma coisa muito importante de ser dita, porque nós, inclusive, na própria Secretaria de Saúde, há pouco tempo a gente conseguiu entender de fato como funciona e como deve funcionar. Então, a ideia é que a ouvidoria sirva para que o gestor possa tomar providências, possa melhorar o serviço. Essa é a ideia da ouvidoria e de todas as ouvidorias. Por isso que a ouvidoria ela é linkada diretamente no secretário. Então, aqui uns objetivos, todos esses conceitos nós retiramos de legislações específicas do SUS. Tá? Então, intermediar a relação, garantir a qualidade, promover a cidadania e a participação social, fortalecer a participação dos cidadãos e apoiar o gestor municipal. E a nossa ouvidoria, nós tivemos nesse primeiro quadrimestre um total de 37 manifestações. Tá? Dessas 37 manifestações, nós tivemos 30 dessas 30 foram reclamações que falavam sobre a demora no atendimento em alguns pontos de serviço, a ausência de algumas especialidades, em especial, nós tivemos algumas reclamações sobre a ausência do especialista neuropediatra nesse primeiro quadrimestre. Nós tivemos negativa de atendimento por falta de documento, que é uma exigência legal, então muitas vezes o usuário se sente invadido quando ele é cobrado de apresentar um documento para ele poder ser atendido. Então, algumas reclamações que tem, mas que todas elas foram... A rotina da reclamação é: o paciente reclama, o usuário reclama, o ouvidor acolhe, o papel do ouvidor é ouvir, então ele acolhe esta reclamação, traz ao gestor municipal, e daí a gente tenta, dentro do possível, melhorar aquele serviço, ampliar, ouvir e entender se aquilo é uma coisa que tem
tem valor ou não, né? Mas, de qualquer maneira, tenta remediar aquilo para que aquilo não volte a acontecer novamente. Né? Elogios, nós tivemos 3 elogios e 2 solicitações de mudança de UBS, que é quando o paciente, o usuário, ele é vinculado a uma determinada unidade por seu bairro e ele tem mais unidade em uma outra unidade. Né? Denúncias e solicitação de informações. Bom, dentre os departamentos que nós temos, esses 6 que eu comentei, o departamento de apoio operacional é um desses departamentos de apoio administrativo. Então, ele é o departamento que faz de tudo e nunca aparece, porque ele é um departamento que não faz atendimento direto ao usuário, né? Mas é o que apoia todas as instâncias de assistência dentro da Secretaria de Saúde. A gente fala que é a nossa prefeiturinha, porque dentro do departamento que a Eliane é a diretora, é onde funciona o nosso compras, o nosso vendas de serviço, o nosso atendimento de RH, o nosso licitação, o nosso recebimento de produto, briga com fornecedor, enfim. Ali até a gente colocou algumas das coisas, né? Orçamentos diretamente com as empresas, manutenção, a gente faz manutenção da nossa frota, apoio do sistema de informação, a logística. Então, quando tem uma goteira, quando falta alguma coisa, quando quebra um computador, quando uma lâmpada está queimada, quando precisam que alguém vai roçar, esse é o departamento que tem que dar conta disso. O coffee break, que hoje eu não pedi. Tá? Então, esse departamento é formado pela diretora Eliane, auxiliar de serviços gerais, auxiliar administrativo, 2, um assessor administrativo que faz também o apoio logístico e de TI. O departamento de avaliação e controle também é um departamento meio que faz a regulação. É neste departamento que ocorre a autorização ou não para transporte para outro município, para agendamento de consultas especializadas e exames em outros municípios, e para viabilizar vários programas que a gente tem, onde nós investimos recurso próprio do município dentro de programas para compra de ou material ou até, por exemplo, endodontia, né, que é um serviço que a gente compra. Então, esse departamento ele é composto por 2 agendadores, um médico auditor, uma médica auditora, 2 estagiários e um agendador ali embaixo é um agendador de carro, é um só, tá? As consultas e exames que foram agendados durante esse primeiro quadrimestre apenas com investimentos do município, tá? São esses números que a gente vai apresentar aqui agora. Então, via Comesp ou via o próprio município, compra direta. Então, no primeiro quadrimestre, nós tivemos 1.108 exames agendados, isso atendeu 999 pacientes, e foi um investimento de R$ 82.131,77. Esse é o investimento que a gente faz através do consórcio. Quantidade de investimento em laboratório. Nós temos 3 laboratórios credenciados no município, onde o cidadão pode escolher qual laboratório ele deseja fazer o seu exame. Isso é bem importante que todos saibam. Quem escolhe o laboratório que ele vai fazer, o hemograma, o exame de urina, a creatinina, é o paciente. Ele escolhe, avisa a pessoa da recepção da unidade que solicitou o exame e a pessoa já autoriza o exame, marcando esse exame naquele laboratório que o usuário escolheu. Tá? Então, nós fizemos 34.680 exames, atendemos 5.082 pessoas, num custo de R$ 181 mil nesses 4 primeiros meses. Consultas médicas realizadas, essas são consultas especializadas, agendadas fora do município. 320 consultas, no investimento de R$ 12.244. Lembrando que essas são consultas especialidades que quem contrata o profissional é o consórcio Paraná. Então, o consórcio contrata através de um credenciamento, ele abre o credenciamento e aí profissionais daquela especialidade se habilitam ou não para atender naquela especialidade. Igual, mesmo valor.
que nós pagamos, né? É o mesmo valor, é tabelado. A gente paga, inclusive a gente paga o consórcio que repassa o laboratório. Aqui, consultas também que nós fizemos aqui no município através da compra via consórcio. Então, oftalmologia, né, que nós atendemos 281 pacientes nesses 4 primeiros meses do ano, no investimento de R$ 10.510. Ultrassonografia, que a gente tem, a profissional vem até o município para fazer os ultrassons. A gente tem um teto para gastar, então a gente prioriza o atendimento de gestantes e outros ultrassons também. Então, além desse, a gente também envia pacientes para fazer ultrassom fora do município, né? Então, foram 713 ultrassonografias, num valor de R$ 36.191. Espirometria é um exame que nós fazemos no município, por uma profissional nossa, é a Bruna que faz, que é habilitada para isso. Então, esse foi um dos ganhos que nós tivemos dentro da secretaria, porque este era um exame dificílimo de ser agendado para ser feito em Curitiba, e era feito apenas lá em Curitiba, então a gente tinha todo esse transtorno de levar e de conseguir a vaga, inclusive. E o Ambulatório Municipal de Saúde Auditiva, que nós estamos muito felizes também, que começamos agora, este ano, com a compra de equipamentos, e quem faz os exames também é um profissional nosso, que é a fonoaudióloga Bianca, e já fez 127 exames este primeiro quadrimestre, atendendo 93 pacientes. Esses também são exames que a gente agendava em Curitiba. Audiometria, me ajudem. Tem? Tá ali. Audiometria, logoaudiometria, imitanciometria, o BERA, para poder fazer a triagem. Então, o BERA, por exemplo, é um exame obrigatório para o bebê recém-nascido. E era uma dificuldade para agendar esse exame. E agora a gente faz aqui nesse laboratório de saúde auditiva que nós montamos ali na Secretaria de Saúde. O transporte sanitário, que também faz parte desse departamento, que também, dessa vez, a gente colocou alguns detalhes a mais nesse meio, porque é um dos nossos gargalos, embora seja um serviço que a gente preste com maestria, é um diferencial com os outros municípios, mas sempre é uma angústia para nós. E eu sei que aqui, na Câmara dos Vereadores, também é uma solicitação constante da população. Então, hoje nós temos 4 motoristas que atuam nas unidades de saúde, junto com as equipes, que fazem visitas domiciliares, levam as equipes para os trabalhos dentro do município. E temos 10 motoristas atuando em viagens externas, entre motoristas de ônibus, van e carros pequenos. Quem pode usar e como o nosso transporte, tá? Então, acho que isso é bastante importante, isso é uma regulamentação que a gente tem, a gente tenta seguir ao máximo isso. Essa é a nossa linha de conduta, é o nosso norte, né? Para que haja uma exceção disso, a gente sempre está munido de um parecer social, de um parecer médico, mas nós seguimos esta regra, né? Então, todo usuário do SUS, ele é elegível para utilizar o nosso transporte sanitário. A gente garante o atendimento desde que haja vaga. Os menores de 18 anos e maiores de 60 anos têm direito a acompanhante. As gestantes têm direito a acompanhante. A necessidade de acompanhante deve ser comprovada por um médico, caso não sejam essas pessoas acima citadas. O acompanhante deve ser maior de 18 anos e em boa saúde física e mental. Parece óbvio, mas não é. Muitas vezes aparecem acompanhantes que precisariam de 2 acompanhantes, porque estão piores do que o próprio paciente em saúde, às vezes física e às vezes mental. Já aconteceu de motorista nosso ter que parar o ônibus e ficar desesperado procurando o acompanhante na cidade de Curitiba. O acompanhante foi até o hospital, a paciente entrou para sua consulta,
e o acompanhante não apareceu mais e não vinha, e a van tinha que vir embora. Então, o procedimento que a gente toma nessa hora é fazer um boletim de ocorrência e vem embora. Porque, né, infelizmente, a van cheia de paciente e o motorista desesperado esperando o acompanhante onde está. Então, algumas restrições que a gente faz, né? O transporte é exclusivo para tratamento de saúde. Os usuários em áreas sem transporte com condições sociais desfavoráveis têm direito a um transporte até a via principal. Isso significa o quê? Que o nosso município, por se tratar de um município estritamente rural, muitas vezes nós temos pacientes que têm que estar às 7 horas da manhã no hospital em Curitiba. E ele mora em localidades muito longe. Então, muitas vezes, não são poucas, os nossos motoristas vão buscar em casa esse paciente para trazer ele até a via principal aqui. Desde que comprovadamente a necessidade social, né, que ele não seja de uma família que teria como vir por meios próprios, né, mas a gente faz esse tipo de prestação de serviço também. Os veículos de maior porte, eles possuem 5 vagas, podem transportar uma quantidade maior de pacientes e acompanhantes conforme a necessidade de laudo médico. Pacientes fora dos requisitos para os veículos de menor porte devem usar os veículos de maior porte, que este é a nossa grande dificuldade. A maioria dos pacientes quer ir de carro pequeno, né? Nós estamos hoje rodando, em média, 4.400 quilômetros dia com a frota da Secretaria de Saúde. Uma média, cada carro pequeno nosso tem feito uma média de 350 quilômetros por dia. Então é muita coisa. Lembrando que daqui em Curitiba são 70 quilômetros, né? 60 e poucos quilômetros. Então a gente já aconteceu de motorista fazer 500 quilômetros num dia. Então os veículos menores, é isso que a gente estava falando, né? Dentro de cada carro desse vão 4 pessoas, além do motorista. Transporta pacientes com acompanhantes, mediante a necessidade comprovada. Destinam-se a procedimentos como quimioterapia, radioterapia, atendimentos pós-cirúrgicos de neoplasia maligna e hemodiálise. Pacientes com restrições físicas precisam de um parecer do setor de fisioterapia para autorização do uso de carro pequeno. Então, a avaliação social domiciliar é realizada. Então, a fisioterapeuta vai até a casa desse paciente que está solicitando um carro pequeno porque ele não consegue subir na van ou no ônibus e lauda a necessidade ou não disso. As linhas que temos, então nós temos a linha das 4h30, que nesse quadrimestre transportou 1.400 pessoas, a linha das 8, 476 pessoas, a linha das 10, 600 pessoas, e a rota complementar, que transportou 995 pacientes, dando um total de 3.473 pacientes nesses 4 meses. Transportes especiais, que são esses que a gente estava falando, hoje nós temos 15 pacientes sendo transportados para quimioterapia, 11 de radioterapia, pacientes de hemodiálise, 9 pacientes, pacientes em hemodiálise que vai para Colombo. Hoje estamos sem nenhum, quer dizer, lá no final de abril estávamos sem nenhum, agora nós já temos um. Pacientes que fazem hemodiálise em Campo Largo até o 30 de abril, 3 pacientes. Mamografia, transportamos 244 mulheres, 10 cadeirantes. Ambulâncias para transporte de pacientes, 23 pacientes precisam da ambulância atualmente nesses 4 meses, né? E foram feitas 141 viagens com esses 23 pacientes. Aqui para Lapa, Piem, né, que a gente fez 20 pacientes para Lapa e 48 para Piem. E ali um número, né, que eu preciso muito da ajuda de todos, que nós tivemos 220 pacientes que simplesmente não apareceram para usar o transporte. Muita gente. Então, a gente teve esses 200 que não compareceram e não justificaram. E aí é importante dizer que nós temos uma regulamentação dentro da Secretaria que toda consulta, todo atendimento, todo transporte que é agendado e não é desmarcado justificadamente,
ele perdeu a vez, né? Ele não vai nem para o final da fila. Ele começa do começo de novo a necessidade. E o paciente é informado disso e ele sabe disso. Então, eu estou dizendo isso porque acontece muito também com consulta. Tanto consultas fora do município quanto consultas no município. Consultas de psiquiatria, de especialidades, de neurologia, de psicologia, que a gente tem uma demanda, né? Tem pessoas aguardando aquela consulta e outras que têm o agendamento garantido, simplesmente não aparecem, não vêm, não avisam. Então, a atenção primária, que é a base, o alicerce de toda a saúde, é a norteadora, é a que define quem é o paciente, onde ele mora, como ele está, em que família ele está e para qual especialidade ou não há necessidade que ele seja encaminhado. Então, a coordenadora é a Bruna. Hoje nós temos 5 equipes de saúde da família, 40 horas, 2 equipes de atenção primária de 20 horas, 4 equipes de saúde bucal, 40 horas, e 1 equipe de saúde bucal, 20 horas. Uma dessas equipes, dessas unidades de saúde, que é a unidade de saúde da Vila Cubas, é uma unidade de saúde que concentra 60 horas de atendimento e ela fica aberta das 7 às 19 horas, de segunda a sexta-feira. E aqui a atenção primária, quantidade de profissionais e quais são que nós temos. O número de atendimentos, então 8.147 atendimentos médicos, 14.000 da atenção primária, atendimento individualizado do enfermeiro, 26.898 de técnicos de enfermagem, procedimento de dentista 4.489, 16.000 visitas de agente comunitário de saúde, técnicos e auxiliar de saúde bucal 2.300 atividades, e 193 atendimentos de nutricionista nas unidades de saúde básica, totalizando 73.201 atendimentos. Mamografias, as 244 que foram agendadas e transportadas no slide anterior, 467 preventivos e uma campanha que aconteceu dia 13 de abril, que foi a campanha de multivacinação, onde todas as unidades mães, é porque em cada território desse a gente tem uma unidade que a gente chama de unidade mãe, unidade guarda-chuva. Aqui dentro do indicador de saúde do Previne Brasil, o primeiro quadrimestre nosso, nós estamos com metas cumpridas, 100% de todas as nossas metas cumpridas. Então, 6 consultas de pré-natal realizadas no mínimo, em todas as gestantes. Todas a meta cumprida para a realização de exames de sífilis e HIV, atendimento odontológico realizado, exame preventivo, que é o citopatológico, vacina de pólio, hipertensos com pressão arterial aferidas e diabéticos com hemoglobina glicada. Então aqui, só porque é a nossa história de vitória, então a gente gosta de colocar ela sempre, tá? Então, lá, quando nós iniciamos com esse indicador, no primeiro quadrimestre de 2022, nós iniciamos com 41% e hoje terminamos o ano passado com 100% da meta cumprida. E aí, esse é o nosso indicador sintético, né? O indicador de 2024 ainda não saiu oficialmente pelo Ministério da Saúde, normalmente leva uns 2 meses para sair, deve sair agora lá pelo dia 15, 16 de junho, ele sai. E é em cima desse indicador sintético que nós estamos agora realizando o pagamento do incentivo por cumprimento de metas, que a gente iniciou já o pagamento já fizemos um pagamento com esse incentivo aos profissionais da atenção primária, e o próximo pagamento agora, que não saiu ainda, né? Que pagou-se hoje, eu nem vi, que pagou-se hoje, já veio com esse incentivo para os profissionais da atenção primária. Atenção secundária, que é um ambulatório de especialidades, onde nós temos a equipe multiprofissional e os coordenadores é o enfermeiro Carlos e a Carolina, psicóloga. Então, a nossa equipe é composta por profissionais de várias categorias de formação, citados aí, outros, os especialistas, médicos especialistas,
e aqui o quantitativo de pacientes atendidos, né? O clínico geral 706, saúde da família 137, ginecologista 1.208, 545 consultas de endocrinologia, 14 com neurologista, 983 com médico psiquiatra, 81 de enfermeiro, 1.177 procedimentos de fisioterapia, nutricionista 817, 926 atendimentos de fonoaudiólogo, 1.747 atendimentos de psicologia, 218 de assistente social, o técnico de enfermagem atendeu individualmente 4 pacientes, cirurgião dentista e clínico geral 633, terapeuta ocupacional 300 pacientes. Aqui os nossos grupos de atividade coletiva, a academia, né, são exercícios físicos, então a gente tem vários grupos para atendimento de dores crônicas e outros problemas, como o grupo de incontinência urinária, o grupo de membro superior, membro inferior, coluna e dor crônica. 480 atendimentos coletivos realizados, 480 pacientes, né? Psicologia em grupo, 70 atendimentos, nutrição, 76 atendimentos, saúde da mulher, 155 mamografias e 419 citopatológicos. E aqui, serviços de liberação de tratamentos complementares que a Secretaria faz. Nós temos um programa de liberação de bolsas de ostomia. Nós temos hoje 5 pacientes, 14 pacientes com dispositivos de locomoção, 7 que já devolveram, oxigênio-terapia domiciliar 10 pessoas e a domiciliar do Estado 8 pessoas. Fralda, 52 pacotes liberados esse primeiro quadrimestre. Saúde mental, nós tivemos 20 solicitações de internamento em hospitais psiquiátricos nesse primeiro quadrimestre, sendo que dessas nós tivemos 8 desistências. 2 grupos de adolescentes, eletrocardiografia 791 e o ambulatório de TEA nesse quadrimestre atendeu 17 crianças. Aqui o grupo Nutrimente, que é um grupo de nutrição e psicologia. Grupo de ambulatório de gestantes de alto risco, 33 gestantes. Ambulatório multiprofissional, uma mulher passou por esse ambulatório de planejamento familiar. Auriculoterapia, 173 atendimentos e valores investidos em medicamentos através do consórcio Paraná Medicamento nesse primeiro quadrimestre, 89 mil. E, além do Paraná, medicamentos comprados com recursos próprios do município, R$111 mil e 34 reais. Aqui o ambulatório multi também, que fazem uso das dietas enterais. Então, hoje nós temos 12 crianças atendidas com uso de fórmula infantil, uma criança com suplemento, 3 crianças 100% com alimentação enteral, que é via sonda, né? 5 adultos e 14 adultos utilizando de suplementação, de suplemento alimentar. A atenção terciária da urgência, que é composta pela urgência e emergência, nós temos 2 tipos de atendimento, que é o Hospital Municipal Nossa Senhora das Dores e o SAMU, atendimento de SAMU, fazem parte da atenção terciária. Diretor é o Júlio, coordenação é o Wilson, o diretor médico é o Flávio. O atendimento de ambulatorial, ele dispõe de 16 leitos e desde semana passada, que a gente não resistiu, resolveu colocar aqui, embora tenha sido em maio, nós já temos 19 leitos. Nós ampliamos o número de leitos com uma alteração do local da recepção do hospital. Como nós alteramos isso, nós liberamos o que antes era usado para consultório médico, hoje é uma enfermaria com mais 3 leitos disponíveis aos usuários. O serviço de SAMU, que a base dele fica lá dentro do hospital, mas ele é referenciado e agendado via Central de Regulação do SAMU, que fica em Curitiba. Atendimentos,
Hoje a gente trabalha com esta equipe, 2 profissionais médicos durante o dia e um durante a noite, técnicos de enfermagem, farmacêutico, motorista, auxiliares, serviços gerais de higiene e cozinha e recepcionistas. O SAMU também sempre trabalha com um condutor e um socorrista, totalizando 4, né? E são 5 técnicos de enfermagem. Número de ocorrências nesses 4 meses, 247. Durante o dia 2, durante a noite 1. É isso, né, Júlia? Já não foi. Já teve tempo que não foi, mas já faz tempo que já é. Esse foi aquilo, né? Foi uma sequela do Covid. Iniciamos no Covid e não conseguimos depois voltar ao normal. Atendimentos médicos, 10.900 atendimentos médicos nesses 4 meses, 8.700 procedimentos de enfermagem, 500 de técnico de enfermagem, atendimentos de pequenas cirurgias, foram feitas 94 nesse quadrimestre, e 285 internamentos. Equipamentos, né, que a gente empresta para as pessoas utilizarem em casa, pacientes que ficam em casa e que têm alguma condição que precisa de algum equipamento, o hospital faz esse empréstimo. Aqui, o outro departamento que apoia todos esses, que é graças a este departamento que a gente consegue fazer planejamento em saúde, prevenção e promoção. E é o único departamento que tem dentro dele um setor que lida não com o usuário, mas lida com o setor regulado, que lida com o empresário, né? Porque é a vigilância sanitária. Então, é composto da sanitária, epidemiológica, ambiental e saúde do trabalhador. A equipe, uma médica veterinária, técnico de enfermagem, agentes comunitários de endemia, 4, estagiários, 2 estagiários de 30 horas e 1 estagiário de 20 horas. Aqui os números da vigilância, 67 licenciamentos, 67 cadastros, 108 inspeções, 2 ações educativas com a população, 3 com profissionais, 61 visitas domiciliares, 120 coletas de água. Esse é um serviço que a Vigilância Sanitária e Ambiental fazem, de monitoramento da qualidade da água. Visitas de agentes de endemia, 1.600, 16 recebimentos de denúncia e repetido. Estatísticas e aí números epidemiológicos desses 4 primeiros meses, né? Começamos com mortes. Então, a nossa mortalidade classificada por sexo, nesses 4 primeiros meses, tivemos 38 óbitos, sendo que desses 20 masculinos e 18 femininos no primeiro quadrimestre. A mortalidade por faixa etária, né? Então aqui é importante a gente perceber, né? A faixa etária de maior número de óbitos foi entre 80 e 89 anos, e ainda se somarmos de 80 a 90 anos, né, foi a nossa proporção maior de óbitos, né? Nós vamos somar ali 28 com 7, dá quanto? 35, mais um 36% dos óbitos foram pessoas acima de 80 anos. Depois, a outra grande maioria também acima de 70 anos, e tivemos um óbito menor de 1 ano. É porque até abril, infelizmente, a gente já teve um outro óbito para a próxima apresentação. Aqui, as causas de morte principais, né? Então, neoplasias, tumores, doenças endócrinas, doenças do aparelho circulatório, aí entra hipertensão, diabetes, né? Doenças do aparelho respiratório, doenças do aparelho digestivo, causas externas de morbidade e mortalidade, transtornos mentais e comportamentais, doenças infecciosas, algumas
afecções de período perinatal, que é aquela do nosso óbito, né? Malformação congênita, doenças do sistema ósseo e doenças do sistema hematológico. Então, fica bem nítido que o nosso grande momento de óbito ainda são, né, as doenças do endócrinas, aparelho circulatório, na maioria delas evitáveis. Nascimentos. Nós tivemos 47 tijucanos nascidos nesse primeiro quadrimestre, então nascemos mais do que morremos. Né? Desses 47, um número maior do sexo feminino do que o masculino. Acho que aqui vale uma observação, né? Morreram mais homens e nasceram mais mulheres. Fica aí uma dica. O mundo será dominado em breve. Hã? Por que o contrário? Certo, nasceu mais mulher. Ah, o gráfico está invertido? É que o azul... Ah, tá. Aí o gráfico está invertido, né? Não, mas o que vale é o número, Geraldo. Classificação por tipo de parto, né? Nós tivemos 55% dos partos foram partos normais, isso é um reflexo de qualidade de pré-natal, e 44% de cesariana. Nascimentos com número de consultas durante o pré-natal, nós tivemos 91,5% desses nascimentos haviam feito mais que 7 consultas de pré-natal. 4,25 estavam entre 4 e 6, e 4,25, que são duas gestantes, puérperas agora, né? Tinha apenas 1 a 3 consultas. Nascimentos por idade gestacional, então 83% das nossas mulheres gestantes tinham mais que 37 anos. Então isso é uma mudança de paradigma em Tijucas do Sul, de 15 anos atrás, né? 14% tinha entre... Ah, não, a idade, isso... desculpa, eu estava aqui já comemorando antes da hora. Esse é a idade gestacional, desculpa, é parto ao término, né? Não é a idade da gestante. É quanto tempo de gestação, desculpe. Notificação. Então, aqui, acidente antirrábico, tivemos lá 44 notificações nesse primeiro quadrimestre. Violência, 41 casos de violência interpessoal, né? Estamos num mês delicado para esse assunto. E vejam, nós estamos tendo quase o mesmo número de violência do que cachorro mordendo o dono. Né? Falo isso porque desses 44, 90% desses casos foram ataques de cão próprio. É o cão da criança, é o cão do pai, é o cão da mãe, é o cão do vizinho que mordeu a criança do amigo do lado, né? São cães com donos. Então, esse número de 41, a gente pode avaliar que ele aumentou porque as pessoas estão denunciando mais, mas, de qualquer maneira, ele é um número muito grande. 25 acidentes de trabalho e 22 acidentes por animais peçonhentos. Tivemos, nesse primeiro quadrimestre, bastante casos de aranha marrom. Acho que cobra também, né? Nossa, nós tivemos muita cascavel. E ali, né, que é um número que todos gostam, intoxicação exógena. Vulgo a 5, acho que foram, né? 5 tentativas de suicídio. Com medicamento. Tomando medicamento. E ali, 5 casos de sífilis. Que é um número bem grande para 2024. Doenças infecto-contagiosas, né? Nós estamos com 2 casos de tuberculose positivos, né? Um feminino e um masculino. Sífilis, os 5 casos ali, então vejam, um senhor de 81 anos com sífilis, né? Uma senhora de 70, menino de 25. E hepatite viral, que também, né, é uma doença infecto-contagiosa,
sexualmente transmissível, um senhor de 61 anos. E aqui, só para finalizar e chamar a atenção, nós, antes de iniciar, nós começamos a falar de que todos já estamos resfriados ou já estivemos esse ano. De fato, a gente já teve um pico de doenças respiratórias que já está estabilizando, diminuindo essa condição de síndrome respiratória aguda, mas muito grande, mas apenas com 55% da população vacinada. A vacina está liberada para toda a população há mais de 30 dias. Então, não tem faixa etária, não tem grupo prioritário, e então ela já está liberada, e agora nós temos também a vacina para o Covid. E agora vamos ter uma intensificação, dia 8, sábado, todas as unidades mães abertas, durante a semana que vai anteceder também fazendo uma intensificação, todas as unidades focadas nisso, porque a gente precisa aumentar a nossa cobertura vacinal. A gente sabe a diferença que faz, espero que todos lembrem disso, a diferença que fez com vacina e sem vacina. A gente foi exemplificado claramente, muitos, com sua própria saúde, e a gente percebeu a diferença que faz. Então, nós estamos com 55% apenas da população. E também estamos tendo muita dificuldade de vacinar das outras vacinas a população. Estamos tendo muita recusa, e é importante que se lembre que todas as vacinas que pertencem ao calendário vacinal obrigatório do Ministério da Saúde implicam em corte do Bolsa Família para aquela pessoa que não mantiver sua carteirinha de vacina e dos seus filhos em dia. E a vacina de Covid passou a fazer parte do calendário oficial desde 2024. Então, só um lembrete, aproveitando todos que estão aqui, para que lembrem a todos que dia 8 a campanha de vacina. Vocês têm alguma dúvida? Alguma coisa? Não? Uhum. A gente já, sim, confirma. 26 anos. Descartada a dengue. É um paciente que veio com tuberculose já de... Provavelmente ele deve ter contraído em Santa Catarina. Que é um, né? O outro ali é o que faleceu. Né? É isso, né? Ah, é daqui também. Ah, é do primeiro. Não é o falecido. Ah, então estamos com 2. Não precisa ficar isolado. Não. É acompanhado, essa é uma medicação que é feita, monitorada, o agente comunitário vai até o local para fazer a medicação, supervisionada. É um tratamento bem difícil, que é um tratamento de 6 meses. A família e os contatos também têm que fazer o tratamento. E é uma medicação que a gente pega individualmente para aquele paciente no estado, o estado fornece a medicação. E a gente faz super o monitoramento disso com o paciente. Assim, existem casos como esse de ter essa síndrome desse grau de agudo, né? Infelizmente, que é um tipo dentro da tuberculose, é um tipo específico de tuberculose, que era a tuberculose que ele tinha. Né? Hã? Claro, por favor. Ele começou o tratamento na quinta-feira, né?
E é a judiação. E esse é um tipo de tuberculose que, bom, ele ficou internado, acho que lá em Santa Catarina, e no hospital que foi feito o diagnóstico. E é um diagnóstico bem, pelo exame normal de rotina que a gente faz, teria dado negativo. Como ele foi internado lá em Santa Catarina, ele deve ter feito uma tomografia, alguma coisa que fez o diagnóstico na tomografia. Porque a gente provavelmente vai ver que ele já estava com isso há muito tempo, só fez o diagnóstico agora, enfim. Ela tem uma fase da doença que ela é transmissível. Isso. Ah, sim. Que dorme junto, mora junto, né? É, até porque a gente daí associa, né? Por ser respiratório, a gente associa tipo com a transmissibilidade do Covid, né? E daí a gente fica apavorado. Então, na verdade, não, né? É essa, né? É, o, é, o Mycobacterium da tuberculose, ele é muito fácil de eliminar. Então, qualquer coisa mata ele. Então, ele não é resistente por tempo em superfície. Ele é bem mais antiguinho, velhinho e mais simples de eliminar do que o H1N1, por exemplo, das influenzas, do que os vírus, né? Então é um micobactério, por exemplo, tuberculose é transmitida por leite, né? Então leite cru, a gente pega a tuberculose de tomar leite cru de uma vaca contaminada. Vaca raramente tem sintoma, né? Então, só se você ferver o leite por X tempo a uma temperatura alta, você já vai conseguir matar esse micobactério. Então, às vezes, é por isso que é proibido o leite cru, porque é uma das causas. E no gado bovino, esse exame da tuberculina que a gente faz no gado bovino, né, é um exame obrigatório para qualquer vaca que algum humano vá utilizar aquele leite, porque a vaca raramente ela é sintomática. Então a gente pega desse jeito. Mais fácil até do que com o tuberculoso do teu lado espirrando, sabe? Por conta do. Porque aí você engole a bactéria, né, com o leite. Vocês têm mais alguma coisa? Isso. Então, obrigada. Então agora passo para o Tiago para falar de dinheiro. Boa tarde, senhoras, senhores. Vamos iniciar então a parte financeira da apresentação. Lembrando que essa apresentação é feita quadrimestralmente. Essa é a primeira do exercício 2024 e a gente vai
comentar sobre o que o município arrecadou, o que foi executado nas despesas em relação à área da saúde. Acho que todo mundo já me conhece, meu nome é Thiago, sou contador da prefeitura e a gente trabalha com todos os registros contábeis de todos os setores da prefeitura e hoje em especial a saúde aqui para passar para o conselho, para os cidadãos que foi executado na área da saúde. Vamos iniciar então comentando sobre as receitas. As receitas são o ingresso de recursos nas contas correntes da prefeitura que serve para executar nos serviços diversos, nesse caso na área da saúde. Então, a gente vai falar sobre as receitas em primeiro momento. E aqui nós temos as receitas de impostos e transferências constitucionais. Na Constituição Federal está previsto que 15% de alguns impostos e alguns recursos que o município recebe, 15% deve ser obrigatoriamente aplicado na área da saúde. Neste caso aqui, no primeiro quadrimestre, nós arrecadamos dessas receitas de impostos e transferências constitucionais o valor de R$ 25.553.287,51. Percebam que nem todas as receitas que o município arrecada vai ter essa obrigatoriedade de aplicar 15% em saúde. No caso, tem recursos que o município recebe de merenda escolar, que na totalidade é gasto em merenda, transporte escolar, entre outros. E aqui, neste relatório, nós temos as receitas que incidem esse 15% para aplicação em saúde, que no caso é o IPTU, o ITBI, o ISS, tudo que o município arrecada, 15% por lei deve ser aplicado em saúde. Temos o imposto de renda retido na fonte, 15% do FPM deve ser aplicado na saúde, ITR, IPVA, ICMS, IPI exportação. Então essa totalidade nós chegamos a 25.500.000 aproximadamente. 25.553.287,51 é o total dessas receitas. 15% disso o município deve aplicar. Neste caso, se encerrasse os exercícios financeiros de 24, neste período, o município obrigatoriamente deveria aplicar 3.832.000 na área da saúde. Esse é o cálculo que é feito. Os senhores vão perceber no decorrer da apresentação que o município já aplicou um pouquinho mais que esta porcentagem. Agora a gente vai falar das receitas vinculadas, que são as transferências fundo a fundo. O Fundo Nacional de Saúde transfere ao Fundo Municipal, 100% desse valor deve ser aplicado no exercício financeiro ou no seguinte. Então aqui nós temos alguns conceitos básicos dessas transferências. A gente recebe recursos para atenção básica, que é o primeiro nível de atenção de saúde, abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, vigilância em saúde, processo contínuo e sistemático de coleta, consolidação, análise de dados, planejamento e implementação de medidas de saúde pública para a proteção da saúde e a prevenção e controle de riscos, agravos e doenças. Recebemos recursos por meio de transferência fundo a fundo para assistência farmacêutica, que é o grupo de atividades relacionadas com medicamento, envolve abastecimento de medicamentos. Recebemos para atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar, composto por ações e serviços cuja complexidade da assistência na prática demanda e da disponibilidade de profissionais especializados e utilização de recursos tecnológicos. Recebemos recursos também para a gestão do SUS, atividade de responsabilidade de dirigir o sistema de saúde do município. Todos os recursos que nós recebemos por meio de transferências fundo a fundo são separados em bloco de custeio, que é para as despesas corriqueiras da Secretaria de Saúde, e também nós recebemos para investimentos, que são obras e equipamentos. Receitas arrecadadas vinculadas do Fundo Nacional de Saúde. O governo federal transfere ao Fundo Municipal de Saúde. Aqui nós temos o portal da transparência, que qualquer cidadão pode realizar essa consulta. Aqui está o link de acesso. O cidadão pode chegar no navegador e digitar transferências Fundo Nacional de Saúde, que ele vai chegar a essa página. Aqui ele pode selecionar qualquer município, qualquer estado, nesse caso Tijucas do Sul, e a data que ele deseja fazer a consulta. Nesse caso,
o primeiro quadrimestre que nós pegamos esses dados para apresentação. Aqui nós temos alguns dos recursos que nós recebemos. Depois, no próximo slide, eu separei por colunas e linhas para facilitar o entendimento. Esse aqui é só um print lá da tela do portal da transparência, onde o município arrecada, nesse caso, primeira linha ali, para atenção primária. Ali nós temos também na primeira coluna, na primeira linha, manutenção da ação de serviço público de saúde para custeio. Nessa primeira linha seria transferências para atenção primária, para gastar com despesas corriqueiras da Secretaria de Saúde. Ali na terceira coluna, o piso de atenção primária e saúde, incentivo para ações estratégicas, e assim por diante. Nesse primeiro quadrimestre, o município recebeu, por meio de repasse do governo federal, valor de R$ 1.669.000. No próximo slide aqui eu coloquei já os valores detalhados, valor total lá de R$ 1.669.000, sendo que para custeio, atenção básica primária, o município arrecadou R$ 938.000. Terceira linha nós temos ali custeio para a gestão do SUS, 22.700 aproximadamente. Custeio fonte 1064, piso salarial de enfermagem, o município recebeu o valor de aproximadamente R$ 38.000. Vigilância e saúde, R$ 78.000 aproximadamente. Assistência farmacêutica, R$ 60.000. Atenção de média e alta complexidade, R$ 113.000. Vencimentos dos agentes comunitários de saúde, R$ 417.000. Totalizando o valor de R$ 1.669.000. Esses são os recursos que o município arrecadou do governo federal, por meio de transferências constitucionais. E aqui nós temos também as receitas arrecadadas do governo estadual. Eu acho que teve uma situação, né, secretária, que foi realizado o pagamento do piso por meio dessa empresa terceirizada, né?
Falamos das receitas vinculadas do Fundo Federal, do Fundo Nacional, agora vamos falar do Fundo Estadual, recursos recebidos do Governo do Estado. Atenção básica, gestão do SUS e vigilância, o município recebeu, por meio de transferência, 346.956,27. E para investimentos, 387 mil, totalizando 734 mil. Somando os recursos recebidos do Estado e do Fundo Nacional, temos o valor, aqui separado por fontes e recursos, valor total de R$ 2.344.102,94. Receitas vinculadas ao Fundo Nacional e Estadual de Saúde. Ou seja, 15% do total de 25 milhões que o município arrecadou nesse primeiro quadrimestre, totalizaria 3.832.000, receita vinculada, que são os repasses, o município teria disponível para aplicação o valor de R$ 6.177.096,07, fora o que vem do exercício anterior por meio de superávit dessas fontes vinculadas. Despesas. Aqui na parte esquerda da apresentação nós temos os superávites de exercícios anteriores, o que repassou de um exercício para o outro. Aqui nós temos da fonte 494, 766 mil, da fonte 495, 997 mil, 518, 530 mil, 1016, 431 mil, 1051, 257 mil, 1064, 17 mil. Esses são os recursos que o município tinha na conta corrente em 31 de dezembro de 2023 e que repassou para a gente utilizar esse ano. Por isso que na parte direita ali do vídeo nós temos despesas liquidadas maior do que nós recebemos esse ano, porque nós também utilizamos o recurso do ano passado, né? Despesas liquidadas da fonte 494, que são os recursos transferidos do Fundo Nacional de Saúde, que é separado na fonte 494 para despesas de custeio. Total liquidadas, 1.941.000, e deste total liquidados, que é o segundo estágio da despesa pública, é o momento que o município recebe a nota fiscal, recebe o produto, recebe o serviço dos fornecedores, e a pagar 116 mil. Atenção básica do Estado, que são os recursos de despesas de custeio, recursos de receita para despesas de custeio, que o Estado transfere para o município, 848 mil. Investimentos do Estado, despesas de 1.167.000, a pagar 10.114. Investimentos da fonte 518. 518 é aquela fonte de investimentos que o município recebe por meio de transferência do governo federal, do Fundo Nacional de Saúde. Despesas liquidadas, 20.645. Agentes comunitários de saúde, valor liquidado 536 mil, a pagar 12.812. Fiz enfermagem liquidados 34.588, totalizando de despesas liquidadas na Secretaria de Saúde, dos recursos vinculados, valor de 4.550.000, a pagar 182 mil, os recursos vinculados. Agora nós temos aqui dos recursos próprios, despesas liquidadas, 3.336.000, a pagar 282 mil. Somando as despesas de recursos próprios, que é o 3.336.000, mais o 4.550.000, a Secretaria de Saúde, no primeiro quadrimestre, teve como despesa total liquidada valor de 7.886.000, liquidados a pagar 464 mil. Deste valor, dos 7.886.000, temos separado por modalidade de aplicação. Percebam que aí nós temos o valor total de 7.886.000, dividido por modalidade de aplicação, despesas liquidadas. De maneira rápida, vamos fazer a leitura de cada um deles.
Vencimentos, 3 milhões e 42, obrigações patronais, 24 mil, despesas variáveis pessoal civil, 281 mil, indenizações de instituições trabalhistas, 23 mil, obrigações patronais, Instituto de Previdência, 323 mil, rateio pela participação em consórcio público, 428 mil, outros benefícios assistenciais do servidor do militar, 3.500, diárias, 7.168, material de consumo, 555 mil, material, bem ou serviço para distribuição gratuita, 198 mil, outras despesas de pessoal, contratos de terceirização, 546 mil, serviço de pessoa física, 116 mil, pessoa jurídica, 745 mil, auxílio alimentação, 211 mil, indenizações de instituições, 40 mil, equipamentos de material permanente, 1 milhão 337, total 7 milhões 886. 5% desse total, falta realizar o pagamento ainda. Provavelmente já deve ter sido pago nesse mês de maio, né? Como a gente contabiliza até 30 de abril para realizar essa apresentação. Cálculo do índice. Para fins de cálculo do índice, nós pegamos as despesas empenhadas. Total de despesas empenhadas, 4 milhões 256. Receitas realizadas, lá do primeiro slide, né, que incide um 15%, 25 milhões 553. Temos o valor mínimo que deveria ser gasto. É claro que isso vai ser contabilizado lá no final do exercício, né? Aqui a gente só tem uma provisão parcial, que importa é lá no final do exercício. O valor mínimo que deveria ser gasto é recurso próprio 3 milhões 832. Valor aplicado 4 milhões 256. Ou seja, um valor adicionado a mais do 15% de 423 mil pela prefeitura. Ali nós temos embaixo o percentual de recursos próprios aplicados, né? Como que é realizado o cálculo. 4 milhões 856 mil, que é a despesa empenhada, dividido por 25 milhões 553, que é a receita realizada. Total de índice 16,66%, índice parcial. Aqui nós temos o cálculo de índice dos anos anteriores, 2016 até 2024. Se alguém tem alguma dúvida, algum questionamento. Pessoal, o presidente da Câmara disse para a gente fazer uma pausa de 10 minutos. Logo após essa pausa, a gente vai fazer a apresentação por parte da despesa da prefeitura como um todo, né? Então, quem quiser permanecer pode ficar à vontade para a apresentação. Obrigado, pessoal.
Pessoal, dando continuidade então à nossa audiência pública, agora a gente vai falar sobre audiência pública para o cumprimento das metas fiscais do primeiro quadrimestre. Eu vou ser bem objetivo aqui, mas qualquer pergunta, questionamento, podem fazer a interrupção que a gente converse sobre a dúvida, tá? Fundamentação legal, ela está prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal. Meses de maio, setembro e fevereiro, os poderes executivo e legislativo devem realizar esta audiência pública. Vamos falar sobre o balanço orçamentário, iniciando com ele, que são demonstrados as receitas previstas em confronto com as realizadas. Então, a gente vai ter o nosso orçamento, quanto que está previsto e quanto que a gente já executou nele nesse primeiro quadrimestre. Aqui nós temos o balanço orçamentário, total de receitas, valor de 96 milhões previsto na LOA, já foi realizado 38 milhões 499. Essas são as receitas arrecadadas do município no primeiro quadrimestre. Temos as despesas empenhadas, com previsão orçamentária de 92 milhões, somando com o 4 da Câmara. Temos a igualdade de 96 milhões. E foi realizado 46 milhões 655 de despesas empenhadas, que é o primeiro estágio da despesa. Repasse para a Câmara, 4 milhões previsto no ano, já foi repassado o valor de 33%, já, 1.324.000. Receitas, 38 milhões 499, despesas, 47 milhões. Neste caso aqui, a gente teria um déficit de 9 milhões 480. Mas para justificar isso, eu trouxe abaixo as despesas liquidadas, que é o que realmente já aconteceu e o serviço que já foi prestado e o bem que já foi entregue ao município. Percebam ali que as despesas liquidadas, nós temos 27 milhões e um total de recebimento de 38 milhões. Então tem muitos empenhos que são feitos de maneira estimativa ou globais, que empenham para 9 meses o valor total do contrato e mensalmente é realizada essa liquidação. Por isso que eu trouxe embaixo, nas colunas abaixo, ali no balanço orçamentário de despesas liquidadas, o valor que foi liquidado, para justificar esse déficit já, devido a esses contratos que são empenhados de maneira integral, tanto globais como por estimativa. Por exemplo, tem mensalmente os empenhos de precatórios. Mensalmente a gente paga 90 mil reais de precatórios, mas a gente já empenha lá no começo do exercício o valor de, por exemplo, 6 meses ou até mesmo 9 ou 12 meses, aí fica essa diferença alta de despesas empenhadas, né? Mas aí a gente justifica que o valor, comparando com as liquidadas, que é o serviço que já foi prestado, o bem que já foi entregue à prefeitura, ali nós temos um superávit de 9.303.000. Vamos falar sobre as receitas públicas agora, tudo que o município arrecadou nesse período. Aqui nós temos todas as receitas arrecadadas pelo município neste primeiro quadrimestre. Na última linha lá nós temos o valor total de 38.499.000. Nas próximas telas, para facilitar a visualização, eu separei aqui por receitas próprias, receitas transferências do Estado e receitas por meio de transferências da União. Aqui nós temos as receitas próprias. IPTU, o município tinha uma previsão de 1 milhão, já arrecadou 254.000. ITBI, uma previsão de 1 milhão, arrecadou 248.000. Imposto de renda, uma previsão de 2 milhões, arrecadou 708.000. ISS, uma previsão orçamentária na LOA de 5 milhões, arrecadou 1.982.000. Taxas, uma previsão de 900.000, já arrecadou 452.000. COSIP, uma previsão de 1 milhão, arrecadou 278.000. Receita patrimonial, uma previsão de 4.275.000, arrecadou 868. E outras receitas correntes, o município arrecadou 115.000. Transferências da União, os repasses. FPM, arrecadação do FPM no primeiro quadrimestre, 12.178.000. ITR, arrecadados 63.564. Compensação financeira, exploração de recursos naturais, arrecadou 4.145.000. Transferências vinculadas à saúde, 1.633.000. Transferências vinculadas
Da educação, 680 mil. Transferência de assistência social, 58 mil. Transferência de convênios, emendas, entre outras, 1.466.000 recebidos. Ali nós temos a dedução do Fundeb, 20% do que foi arrecadado ali de FPM deve ser deduzido o Fundeb e ITR também. Essas duas transferências ocorre a dedução do Fundeb. Total arrecadado de repasses da União, 17.678.000 no primeiro quadrimestre. Agora as receitas de transferência do Estado. ICMS, transferência realizada para o município de 7.977.000. IPVA, 2.033.000. IPI, 105.000. CID, 13.000. Cota parte royalties, 14.000. Transferências do Estado para a saúde, 638.000. Convênios estadual, 331.000. Transferência para assistência social do Estado, 233.000. Outras transferências vinculadas do Estado, 205.000. As seguintes transferências têm dedução do Fundeb: ICMS, PVA e IPI, tudo que o município arrecadou por meio dessas três transferências, 20% é deduzido do Fundeb. Arrecadação do Fundeb, primeiro quadrimestre, 5.844.000. Receitas de capital, 536.000 recebidas. Total geral, lá do primeiro slide, já 38.499.000. Essas são as receitas. Aqui nós temos a distribuição por ente. 25% de toda a transferência veio do Estado, 46% da União, 15% é o Fundeb, receitas próprias 9%, COSIP, receita de capital 5%. Isso do total de 38 milhões. Despesa pública, aqui o conceito da despesa pública. Total empenhada, a gente vai trabalhar com as despesas empenhadas. Pessoal, encargos sociais 13.681.000, juros, encargos da dívida 569.000, outras despesas correntes 23.670.000, investimentos 7.900.000, amortização da dívida 795.000. Totaliza ali o valor de despesa empenhada 46.655.000. Ali nós temos o detalhamento de outras despesas correntes, aquele valor de 23 milhões ali na coluna do meio. Aqui nós temos toda essa distribuição. Para não ficar maçante, eu vou segurar um pouquinho aqui, daí a gente já passa para o próximo slide, né? Despesas empenhadas por função. Função administração, total que foi empenhado 11.385.000. Função assistência social 2.781.000. Saúde 9.666.000. Educação 14.902.000. Cultura 347.000. Urbanismos 3.561.000. Gestão ambiental, 1.773.000. Agricultura, 530.000. Comércio e serviços, 215.000. Desporto e lazer, 126.000. Encargos especiais, 1.364.000. Totalizando 46.655.000. Dívida fundada, que são as dívidas de longo prazo do município. São aquelas que são superiores a 12 meses. Receita Federal, o município tem um saldo devedor junto à Receita Federal de dívidas de longo prazo 2.209.000, uma parcela aproximada por mês 25.000. Fomento Paraná, que são os empréstimos junto ao Fomento Paraná, 3.295.000, uma parcela aproximada de 80.000. Instituto de Previdência, o saldo devedor de 1.467.000, 25.000 valor aproximado da parcela, precatórios 3.659.000, uma parcela mensal de 90.000. Total de dívida a longo prazo do município
bilhões índices constitucionais, que é o 15% de aplicação à saúde, 25% educação e despesa de pessoal, que no máximo deve ser até 54%. Despesa pessoal, ali nós temos a índice parcial, 42,31%, educação, 24% e 56%, saúde, 16,66%. Pergunto se alguém tem alguma dúvida, um questionamento. Vou mandar para os vereadores a apresentação para eles acompanharem. Obrigado, pessoal. Isso, mas o pessoal entendeu o processo ali, né? Em relação de empenhos globais ali, que para não precisar ficar empenhando todo mês, já empenha o total do contrato, aí por mês vai liquidando, né? Por isso que aparece aquele valor de 9 milhões de déficit, mas a gente conseguiu observar que não é bem assim, né? E existe um controle ali financeiro e equilíbrio.